A paz do Senhor, a longevidade. Uma nova crente, ao estudar a Bíblia e o livro de Gênesis, veio colocar-me uma questão que a deixou curiosa e lhe deu que pensar. Na realidade é pertinente, a idade de nossos antepassados. Podemos consultar a Bíblia no livro de Gênesis, versículo 5, parágrafo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. A Bíblia diz-nos que Adão viveu 930 anos. Algo muito falatório tem suscitado, havendo quem procure justificações, em alguns casos despropositadas. Seria possível alguém viver tantos anos? Há quem diga que os anos eram contados de outra forma, não correspondendo aos nossos anos atuais. Outros consideram esses anos como um simbolismo, o qual nos quer fazer ver que com Jesus e Deus vivemos muito mais. É claro que com Jesus e com Deus viveremos muito mais, ou pelo menos uma vida muito mais feliz e realizada. Mas voltemos à nossa questão. A primeira coisa a esclarecer é se seria possível alguém viver de facto mais de 900 anos. Como eu demonstrei em alguns livros meus e numa conferência sobre a Bíblia e a ciência, que aqui virei a abordar proximamente, o mundo tem tido uma grande evolução ao longo dos séculos. Hoje temos muitas tecnologias e recursos que nos nossos antepassados não tinham. No entanto, como comprovei, a ciência apenas conseguiu confirmar o que a Bíblia já afirmava, uma prova de que a Bíblia é inteiramente verdadeira e atual. Apresentarei aqui apenas um exemplo disso. Consultemos a Bíblia em Eclesiásticos 1.7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. As Escrituras falam nos rios que correm para o mar, no mar que não se enche, e que do lugar para onde os rios vão, para lá retornam a correr. Isso é o chamado ciclo da água. A água dos rios corre ao encontro do mar, se mistura nos oceanos pelo fenómeno da evaporação, provocado pelas ondas de calor, ela sobe para os céus na forma de vapor de água, fica retida nas nuvens e quando estas se enchem e saturam de água, ocorre a chuva precipitando a água sobre a terra, os campos e os rios. Retornando ao mar, a água que bebemos também circula no nosso sangue e pela transpiração é libertada para o ar, com vapor de água e, como vimos no caso das plantas e da importância das árvores amazónicas, o mesmo sucedendo, a seiva que circula nas folhas é libertada pela evaporação com vapor de água. Parece simples, contudo o homem apenas o conseguiu perceber no século XVII, mais de 2000 anos passados sobre Deus o ter dito pelas Sagradas Escrituras na Bíblia. A veracidade e a atualidade da Bíblia está amplamente comprovada cientificamente, historicamente e arqueologicamente. É claro que uma das questões mais elementares para aqueles que são crentes é a sua fé. Sem fé, não há como estar em comunhão com Deus e com Jesus Cristo. No entanto, aqui não é apenas uma questão de fé, mas algo irrefutável, comprovado por todos os meios, indesmentível, mesmo para aqueles que não são crentes nem possuem fé. A Bíblia é inteiramente confiável. Então não temos por que duvidar dela, até porque é ela que contém a palavra de Deus. É a própria Bíblia que afirma em Romanos 3:4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Portanto, temos já uma primeira resposta à questão. Se a Bíblia diz que Adão viveu por 930 anos, é porque viveu de facto todos esses anos. Então, passemos a outra questão. Nos tempos de Adão, como eram contabilizados os dias? Será que os anos desses dias eram menores que os atuais? Nós sabemos que, pela história, que houve algumas divergências ao longo dos tempos no que diz respeito ao calendário e à contagem do tempo, dos dias e dos anos. A história dá-nos conta que o primitivo ano romano tinha 10 meses com 304 dias, ou, segundo Plutarco, 10 meses com 360 dias. Numa estabeleceu o ano lunar de 12 meses desiguais, com 355 dias. Mas não sendo esse ano exato, foram-se dando modificações até que Júlio César, no ano 46 a.C., encarregou o matemático egípcio Sógines de organizar um novo calendário, o que o sábio fez, fixando a duração do ano em 365 dias e 6 horas, as quais, de 4 em 4 anos, constituíam um dia suplementar colocado em fevereiro. Esse dia foi chamado bissexto, calendas, porque era intercalado 6 dias antes das calendas de março,
e bissexto porque se chamou-se o ano. Esse calendário foi denominado de Juliano em referência ao imperador Júlio César. Só que, mesmo assim, essa contagem ainda não era exata, porque o excedente de 365 dias não era realmente de 6 horas, mas de 5 horas, 48 minutos e 50 segundos. Essa diferença produzida ao tempo do Papa Gregório XIII, 10 dias. Para acertar o calendário, Gregório XIII, a conselho do astrónomo Hélio, ordenou que em 1582 de 5 se passasse para 15 de outubro. E para evitar que o erro fosse repetido no futuro, determinou que os anos seculares de 1700 em diante, que seriam bissextos pelo calendário juliano, não o fossem todos, porém o último de cada grupo de 4. Por isso, 1700, 1800 e 1900 não foram bissextos, mas 2000 foi. Essa reforma foi aceita pelos povos ditos civilizados, com exceção dos russos e dos gregos, os quais por esse motivo ficaram atrasados de nós 13 dias. O que a história nos diz não dá para justificar uma tão grande diferença. E mais uma vez vamos recorrer à Bíblia e ao que ela nos diz sobre a contagem dos anos e do tempo. Consultemos de novo a Bíblia em Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Agora consultemos Ezequiel 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Podemos assim concluir que entre a entrada da arca e esta ter repousado nos montes de Ararat, se passaram 5 meses e 30 dias. Com base nessa contagem do tempo, concluímos que a Bíblia considera anos de 360 dias com 12 meses de 30 dias. Portanto, uma contagem muito equivalente aos nossos dias e que nos diz que, efetivamente, os 930 anos que a Bíblia refere a Adão de ter vivido correspondem a 930 anos como nós os contabilizamos. Então, como explicar uma diferença tão grande de longevidade nesses tempos bíblicos e os atuais? Nós sabemos que há pessoas, mesmo hoje, que vivem mais tempo que a média da humanidade. A francesa Jeanne Louise Calment faleceu em 4 de agosto de 1997 na sua cidade natal, no sudeste da França, e os exames médicos que lhe efetuaram comprovaram que tinha na altura 122 anos. No entanto, a grande maioria dos seres humanos hoje, pese embora os avanços científicos e da medicina, permitindo viver mais tempo que as nossas gerações anteriores, não chega sequer aos 100 anos. Observemos mais uma vez o que a Bíblia nos diz em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Um homem que seria muito mais próximo da perfeição que o ser humano atual. Não havia morte nem pecado, e como tal também não haviam doenças. O homem era imortal, foi-o até que por Adão e Eva o pecado foi introduzido no mundo e o ser humano perdeu a imortalidade, surgindo as doenças e todos os males que nos vieram a afetar. Portanto, Adão viveu muito mais tempo que aquilo que vivemos hoje, porque a erosão provocada pelas doenças e as más ações praticadas século após século pelo homem veio quebrar drasticamente as suas resistências. Alguns cientistas têm vindo a analisar exaustivamente o corpo humano e chegaram unanimemente à extraordinária conclusão que o nosso corpo possui uma capacidade notável para se regenerar a si próprio e se autocurar. E perante essa conclusão, eles consideram um intrigante mistério as razões por que o nosso corpo envelhece e adoece. Na sua ganância desmedida, o homem produziu desequilíbrios graves na natureza, a qual Deus criara perfeita, e isso também contribuiu para que a poluição alastrasse e fosse mais um contributo para a degeneração do homem, sempre fruto da sua desobediência a Deus. Isso só comprova que o primeiro homem, Adão, era perfeito e perdeu a sua perfeição ao pecar contra Deus. A partir daí, todos os homens nasceram com a marca desse pecado. Mas as intenções de Deus para com o homem não mudaram, pelo que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado. Antes do dilúvio,
As pessoas estavam mais próximas da perfeição e por isso viviam mais. A média de vida do ser humano, apesar de ser infinitamente inferior à desses antepassados bíblicos, tem vindo nos últimos anos a aumentar, e isso mais não é que o cumprir da promessa de Deus. Consultemos de novo a Bíblia em Isaías 33, 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. E em Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então a pergunta é, como poderemos receber essas gloriosas bênçãos? Não duvidando de que Deus nem daquilo que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem vida eterna. Em João 5:24. Obedecendo a Deus, vivendo de acordo com a sua palavra e com o que Jesus nos ensinou, respeitando os ensinamentos contidos na Bíblia, estará erguendo sólidos alicerces para o futuro, abraçando a verdadeira vida de acordo com Deus e Jesus, e desse modo, como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,19, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. A paz do Senhor.